Olá, boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Beratão Rodrigues, professor é, de algumas matérias teológicas, acadêmicas, na formação dos nossos queridos pastores. E eu atualmente estou dando algumas matérias, dentre elas teologia pastoral ou ministério pastoral e prática pastoral, para um grupo especial de alunos do Seminário Batista Norte Caxiense, a quem deixo o meu abraço e lembrando que ministério pastoral é algo sério. Nós tivemos uma primeira aula muito gostosa e não pudemos ter a segunda por conta das chuvas fortes que caíram, mas eu preciso ir batendo um papo com você de revisão e avançando, revisar e avançar algumas coisas. Tá? Na primeira aula que nós tivemos, nós falamos sobre essa realidade do ministério pastoral, que é ministério pastoral. Fizemos um brainstorm, né? Usamos lá o nosso quadro, e eu lembro que eu coloquei a palavra pastor bem lá no rodapé, no cantinho direito, e perguntei para vocês, naquele quadro imenso, todo branco, né? Por que o pastor está aqui embaixo? Como eu faço para chegar até aqui? E nós fomos fazendo aquela construção de pensamentos. Né? Falamos sobre integridade, então trouxemos à tona as questões éticas para necessárias à vida pastoral. Falamos sobretudo sobre chamada e vocação, e vimos a distinção de cada um desses termos, mas a importância da chamada. Consideramos que o pastor ele precisa entender que o ministério não é dele, que o ministério é de Deus, então é Deus quem chama pastores para o seu ministério, obreiros para a sua seara. Vemos tudo isso e foi gostoso demais entender a participação dos irmãos naquela nossa aula de abertura, naquela nossa aula que inaugurava essa matéria. Pois bem, continuando naquela aula, tá? Nós percebemos, tá, que não é fácil ser pastor. Passamos pelas lutas pastorais, pelas crises que o pastor vivencia ao longo da sua história, mas é claro que lá no nosso brainstorm nós continuamos a perceber como é que eu chego aqui, e era exatamente do lugar do pastor que estava lá no rodapé do nosso quadro, tá? Lá no cantinho. E aí eu fui ouvindo vocês, né? Além de vocação, além de chamada, além de integridade, a gente viu que é necessário que haja preparo, então nós falamos do preparo, do nosso seminário, da formação acadêmica, né? E aí eu quero dizer para você que o professor, ele só te dá 30%, 70%, depende de você. Ainda mais na modalidade de um ensino semipresencial, que é a nossa realidade hoje. Então isso é muito importante, que haja dedicação, que você vá em busca das informações, que você viva algumas crises quando confrontar a informação de um referencial teológico, de uma fonte, de um autor, com outro que fala a mesma coisa, mas com um viés diferente, às vezes até discordando. Não fique preocupado com isso, você está desenvolvendo o seu senso crítico teológico, você está começando a fazer teologia, porque é assim que funcionam as coisas, tá bom? Mas é necessário que você leia bastante, tá? Ainda mais pela modalidade de ensino que nós estamos tendo, semipresencial, uma aula por semana durante 4 semanas para dar matérias que são riquíssimas no seu conteúdo. Se você não se empenhar, se você não der o seu melhor, você vai ter dificuldades no exercício, tá? E na vivência e nas experiências do seu ministério. E Deus não quer isso não, tá certo? Então, é possível, você consegue, e o professor está para te ajudar. Eu e os meus colegas estamos aqui para ajudar você no desenvolvimento da sua formação acadêmica. Então, olha, o preparo, ele é essencial. É o nosso tempo de seminário, sim, é o nosso encontro e confronto com os referenciais teológicos, com os referenciais eclesiológicos, porque a realidade pastoral
ela envolve tanto a dinâmica teológica como a dinâmica eclesiológica. Então nós precisamos entender a lei de Deus e nós precisamos saber aplicar essa lei de Deus para a realidade da igreja. Essa lei que um tempo atrás ela estava específica para um povo, para uma nação. Era aquela antiga aliança, a velha aliança. Só que lá na antiga aliança, capítulo 31 de Jeremias, versículo 31 ou 34, ele vai dizer assim, que Deus estava preparando uma nova aliança. E essa nova aliança, ela chega com Jesus, que estabelece a sua igreja e coloca pastores na sua igreja. Olha que coisa linda. Então, olha só, você está dentro desse negócio, teu chamado faz parte disso. Você me entende? Pois bem, nós vimos tudo isso. E aí depois passamos para uma segunda parte, já quase na metade da aula, para o final da aula, falando sobre a realidade da igreja na formação do pastor. A igreja é importantíssima nisso, ainda porque a igreja tem a missão de ligar, de desligar. Ela é detentora da autoridade. Tudo é a partir da igreja. Eu não posso me tornar pastor sem estar debaixo da bênção da igreja. Há uma série de situações específicas, tá? E que é muito bom a gente considerar elas, e consideramos, por exemplo, os critérios para a formação e ordenação de um pastor presbiteriano são muito exigentes. Metodista de igual modo, tá? E tantas denominações têm a sua forma de ordenar ou consagrar os seus pastores. E como nós precisamos ir por um viés, já que nós somos um seminário confessional, nós somos um seminário batista, nós vamos pegar o nosso modelo de aprendizado. E nós começamos a trabalhar nesse modelo de aprendizado, que a figura da igreja é importantíssima. A pessoa da igreja, ela é muito necessária para isso. Tá bom? Porque a igreja, juntamente com o pastor da igreja, nesse trabalho de harmonia, tá? Nesse trabalho aí de identificação do vocacionado, do chamado, é quem vai conduzi-lo ao preparo e vai ver através das circunstâncias, do dia a dia, da lida com as pessoas, da lida com a pregação, do trabalho de evangelização, no cuidado com crianças e idosos, na dinâmica do dia a dia da igreja, que é o nosso teatro de operações, né? Que é o local onde a gente vai atuar no preparo, é que pastor e igreja vão a cada tempo percebendo que há evidências de chamado sim na sua vida. Tá bom? Então a igreja, ela tem uma participação essencial, mas não somente a igreja. A igreja precisa agora trabalhar numa parceria com uma instituição chamada Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que tem as suas seções, as subseções espalhadas pelos estados e municípios. Então, as seções estão nos estados, as subseções, elas são municipais, e elas aproximam cada vez mais a igreja dessa ferramenta. E os pastores, tanto das subseções como das seções, pertencem à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que tem o seu padrão, que tem o seu modelo, que tem o seu manual ético, operacional, para recepcionar, acolher e consagrar ou ordenar, na maioria dos casos tratamos a palavra ordenação, os novos pastores ao ministério. Você entende isso? E o que nós vimos? Nós vimos que a igreja, então, ela, identificando todas as evidências na vida do seu seminarista, do seu formando em teologia, durante o seu tempo de preparo, essa igreja vai fazer contato com a subseção da Ordem dos Pastores da sua região, através de uma carta, de um ofício, e dizendo assim: olha, nós decidimos em assembleia encaminhar para apreciação dessa ordem, tá, o nome do candidato fulano ou da candidata fulana, para que sejam avaliados e, se aprovado for, sejam ordenados ao ministério pastoral, porque nós vemos evidência disso. E o pastor da igreja assina, a secretária, o secretário da igreja assinam isso. É um documento que atesta que há evidências internas e externas de que você tem um chamado de Deus. Olha que coisa bonita. Então não acontece ao acaso.
E aí nós percebemos que a ordem dos pastores, representada pela subseção, acolhe. Existe uma comissão chamada Comissão de Acompanhamento e Filiação, que ela vai fazer o contato com esse candidato, no teu caso você, vão marcar uma agenda ou algumas agendas, vão fazer uma análise documental, porque há documentos necessários para isso, inclusive a sua formação teológica faz parte disso, né? E depois vai ter uma entrevista ou um pré-concílio para a avaliação do conteúdo, do conhecimento acadêmico que esse colega, futuro pastor, há de ter. E aí nós vimos que, passando por isso, há uma data de concílio marcada, uma banca de exame que normalmente vai acontecer na igreja solicitante, sob a presidência do pastor solicitante. Sempre há esse acordo de cavalheiro, mas é a igreja que conduz todo o processo. E dentro da igreja, o pastor vai declará-la em assembleia, porque previamente já foi tratado isso, haverá uma secretária, o secretário da igreja vai estar fazendo todo o registro disso, mas a igreja será convocada para uma formação de concílio. Guarda essa palavra. Quem deve fazer parte do concílio? Os pastores da região onde o candidato está servindo ou irá servir. Mas todo pastor batista é bem-vindo ao concílio, tá? Outros pastores de outra denominação serão identificados, reconhecidos, homenageados, pode até sentar juntos com o concílio, mas só terá voz para exame e considerações pastores batistas. Tá certinho isso? Então, e aí, de posse desta ferramenta, você vai passar para o exame, tá? E esse exame vai constar de uma diretoria de concílio. Normalmente, eu já disse para você aqui, um presidente é o pastor da igreja, na maioria das vezes, a não ser que ele decline, um secretário, e normalmente a gente identifica alguém que seja próximo à igreja, ou ao pastor da igreja, por conta da confecção da ata, tá? Um examinador de teologia geral, um examinador de eclesiologia, um examinador de ética, mas antes que esses exames específicos aconteçam, há uma parcela essencial que todos querem saber. E aí você tem alguém que vai te avaliar sobre conversão e chamada. Olha, conversão e chamada. Não pode haver, como diz o pastor Renan Dias Lopes, pastores não convertidos no ministério. Tá? O primeiro requisito, o principal requisito é a conversão. O segundo é a chamada. E tantos que eles vão constar da linha de exame. Eles abrem o exame de concílio. Me fale da sua conversão. Me fale do seu chamado pastoral. E aí você vai ter alguns minutos para discorrer sobre cada uma dessas etapas. Vencido isso, tá? Um outro examinador entra e ele vai fazer o exame de teologia geral. E eu queria que você estivesse atento, tá? Para a teologia bíblica, tá? Para a teologia de Antigo Testamento, mas sobretudo entender que você precisa ter uma noção ampliada de teologia, ainda mais que o exame se concentre apenas na teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É aquela que vai pegar as questões específicas da teologia bíblica e trabalhar por sistemas. Então a gente tem doutrina do homem, a gente tem doutrina do pecado, a gente fala de anjos, a gente fala de salvação, e enfim, tá? Mas essa não é a nossa praia aqui, mas eu queria que você entendesse que esses aspectos, eles são importantíssimos, a sua linha de conhecimento e exposição, tá? No momento de exame. Então, é importante Bíblia, manusear bem a palavra da verdade. Foi uma das coisas que nós vimos em sala de aula e o mestre Paulo falando para o jovem Timóteo. Você está me entendendo, queridos? De posse disso, tá? Você vai ser examinado na área de eclesiologia. Uma eclesiologia
muito mais que um vertente batista. Você vai falar do que você entende ser a igreja, da história da igreja, da dinâmica do ministério pastoral batista na realidade da igreja, os oficiais da igreja, ordenâncias da igreja, igreja e seus relacionamentos, missões, Estado, e enfim, tudo aquilo que envolve a igreja e que você estudou por um longo período, você vai ter que identificar e mostrar biblicamente, mostrando versículos da Bíblia ali, para os seus avaliadores em conselho. Tá certo? Então, olha, é algo bonito. Fica na tua história de vida e na história de vida da sua igreja. Tá? Finda essa etapa, normalmente esse concílio ele vai ser suspenso por alguns instantes. Os pastores vão fazer uma reunião à parte para considerar as suas respostas, como foi o candidato, e normalmente voltam e o secretário do concílio dá o parecer, aquele parecer aguardado por você, pela sua família, pela sua igreja, e ele vai dizer com certeza, a seu respeito, olha, nos reunimos e entendemos que o candidato, que a candidata está aprovado por unanimidade. Tá legal? E aí você tem uma festa, vai todo mundo te abraçar e festejar, e nessa hora esse concílio ele entra em recesso para um segundo momento, numa próxima semana ou num dia já programado pela sua igreja, para que seja oficializada a sua ordenação ou consagração. E aí é o tempo da festa, né? É a segunda parte desse concílio, onde você vai ter uma entrega de Bíblia, onde você vai ter um orador ocasional, também todos eles já identificados previamente pelo concílio, onde você vai ter um mensageiro. Normalmente esse mensageiro é convidado pelo candidato, né? Juntamente com a orientação do seu pastor e a aprovação do concílio. Então normalmente é alguém que lhe chama a atenção por ter andado juntos, discipulou, ou foi um colega de seminário que formou primeiro, mas que é muito amigo. Então é um sermão de aconselhamento do irmão mais velho. E essa seria a melhor identificação para essa oração. E depois de vencidas todas essas etapas, né, e aí o presbitério será convidado a estar próximo do candidato, ele vai estar de joelhos ali, e todos com a imposição de mãos estarão orando sobre eles e declarando esse candidato pastor batista para o exercício do ministério que há de honrar e glorificar o Senhor Jesus. Então, olha, isso tudo nós vimos na primeira aula. Estou fazendo aqui a revisão dela e vou gravar um vídeo muito pequeno agora falando dos desafios da segunda aula que nós não tivemos. Então em alguns vídeos a gente vai estar trabalhando isso aqui, tá bom? Me espere aí, eu volto já. Deus abençoe.